Oi, meu irmão, tá me ouvindo agora? Vamos recomeçar do zero, que nossa internet Vamos, estava caindo e estava travando. Bora lá. vamos, Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos os meus amigos, nossos irmãos que estão aqui assistindo às nossas quinta-feiras do nosso projeto Ofone Lá. Agradecer pela paciência, às vezes a internet cai. A tecnologia tem dessas coisas também. O AG, o olho ruim em cima da gente também. Mas a nossa live vai sair, o nosso programa não acaba. E essa entrevista de hoje, ela vai sair, porque Deus e Babá vai nos permitir fazer. Primeiro, AG, vamos voltar à nossa primeira pergunta, porque ficou meio ruim. certo. As suas considerações iniciais. Vamos voltar para o começo. Minhas considerações iniciais é que é uma honra para mim participar do seu programa. Você é uma pessoa que eu conheço pessoalmente. E pedir também licença aqui ao meu Alabá, Ari Osvaldo dos Santos, Petu, Alabaxé e Leabou, lá de Dinheirogum, a todos os irmãos meus do Ileu Monilê, para mim poder conceder esse bate-papo com você aí, essa entrevista. Peço licença a todos, Lesse Egum, Lesse Orixá, em nome de Babá Ajossan Jorum, Olucotum, Bacabacá, Bou lá de Dierogum, Albaerinho, Monilê, Babá Gilaré Egum de meu avô, Babá Gimuda, Bobo Egum, Araçailé, meu irmão. Então, peço licença a Achei. todos, Lesse Egum e Lesse Orixá. A benção, meu irmão. Pronto. A Belchó se abençoe, meu querido, e muito obrigado por ter aceito Tamo junto. o nosso humilde convite nesse tempo de pandemia, que tanto se fala de morte, de doença, as dúvidas também para o pessoal aí que está chegando agora na religião. Nós preparamos uma entrevista bem didática, bem leve, para a gente esclarecer e não confundir mais ainda. Claro. Meu irmão, fale um pouco da sua biografia. Quem é o Ogé Aindê? Da onde ele saiu? Onde é que o senhor vive? Um pouquinho da sua biografia, da sua história de vida. Hoje ainda é um jovem de 4.2, vai fazer agora dia 8 de abril. Eu moro em Recife, tá? Para ser mais preciso, Jaboatão dos Guararapes, que é a divisa com Recife. Nasci em Feira de Santana, Coração de Maria, e fui criado aqui nesse mesmo bairro. Cheguei aqui com 2 anos, 40 anos nesse mesmo bairro, mas localidades no bairro a gente já trocou 3 vezes. Então a gente está aqui há 30 e poucos anos nesse mesmo local onde Vossa Excelência já veio aqui em minha casa. Sim. Sou Axogum, meu orocó é Alá Biodum, sou neto de Modé do Afonjá, tá? Modé Ileabolá, mais conhecida carinhosamente como Nina, né? De lá da família Obaladê e família Abolá também, que é a minha avó de santo. E sou pai de uma menina, né, Valentina, e vou ser pai de um menino agora que está vindo aí. Sim, sim. E Natália está com 4 meses. Na parte Lessa Egum, eu sou o segundo Ogé confirmado na casa de Babá Baerim, Dindim Arogum, aqui em Recife, Pernambuco. Sou o segundo Ogé da casa dele com muito orgulho, com muita axé, que eu amo aquele ancestral. Não faço mais parte da casa dele, mas hoje eu faço parte do Ileu Monilê Oderan, né, a casa que me acolheu. Tenho o maior orgulho de ter sido confirmado pela casa de Babá Albaerim, pelo meu rei Albaerim, que é minha vida, é meu tudo, aonde eu devo minha vida, minha cabeça. Mas a gente não é obrigado a conviver com pessoas. A ancestralidade em si, ela não entra em nada. Entendeu, meu irmão? Entendo. Então vamos lá. Chegou a hora da onça beber água. Certo. Meu irmão, vamos ao básico. O que é um Ogé? Essa pergunta ela é importante, especialmente para quem está chegando agora na religião, ou até mesmo para quem já está na religião e acha que sabe, e na verdade tem mais alguma coisinha para poder aprender. Então, o que é um Ogé, meu irmão? O senhor que é Ogé, melhor para falar, porque eu não posso falar porque eu não sou. Então, o que é um Ogé? Ogé é um sacerdote que ele é preparado, ele é chamado pela própria ancestralidade dele, para que a função básica dele é cuidar da ancestralidade, né? Então, os requisitos, né, diga-se de passagem, para ser
Ogé tem que ser a Xogum, o Ogã, não pode rodar de santo, porque nós que somos Ogé, a gente lidar com energias sobrenaturais. E uma pessoa que roda de santo, ela não vai suportar aquele tipo de energia que a gente manipula. Então, basicamente, o Ogé é isso. Ele é um sacerdote que ele é preparado só para cuidar da ancestralidade. Deixando, entre aspas, o seguinte, que o Ogé, quando está tratando da parte Lesse-Egum, ele mexe com o Egum. Quando ele está tratando da parte Lesse-Orixá, ele mexe com o Orixá. Porque muita gente tem dúvida por aí que diz assim, eu sou Ogã, vou me confirmar Ogé, meu pai de santo disse que eu não posso mais fazer nada de santo. Isso é o maior absurdo. Isso é a maior mentira, a maior farsa. Porque tem muitos ogés que são mobais, do Afonjá, do Aganju, muitos que são sacerdotes do Ilê Axipá e frequentam o Afonjá e têm cargos Lesse-Orixá lá. Só que é assim, quando a gente está tratando da parte Lesse-Egum, a gente não pode tratar da parte Lesse-Orixá. Ou trata de um, ou trata de outro. Entendeu, meu irmão? Entendi. Bora lá. E qual é a hierarquia no cargo de Egum, no culto Egum? No candomblé nós temos etapas, Abiã, Iaô, e vai crescendo. Quais são as etapas? Do primeiro ao grau mais alto do culto Egum? O primeiro de tudo, você vai ser filho da casa. Filho, sem compromisso. Você vai ser aceito pelo aquele ebé, porque cada casa de culto Egum é um ebé diferente. Apesar que, quando a gente vai para um denominador comum, todos nós do culto Egum somos uma família só, porque um conhece o outro. A primeira etapa é você ser filho, você está ali, você ajuda e tal. A segunda etapa é quando o babá te presenteia, te dá o ixã. Aí você fica um amon-ixã alumiado, ou seja, apontado. Depois de um certo tempo, vai chegar aos seus ouvidos pelo próprio ancestral que você tem que fazer a obrigação de amon-ixã. Aí você vai ser um amon-ixã confirmado. Depois de um certo tempo, você vai ser um ogé, e esse ogé você vai ser ogé-aô. Você vai passar um tempo para poder receber o seu nome de ogé. Ou seja, eu recebi o meu nome de ogé, ogé Aindê, mas eu passei um tempo... Não é igual no candomblé que tem uma saída Moruncó na hora, não. Não, negativo. Depois que você recebe o seu nome, pronto. Dali você só vai contar de idade de ogé. Em quanto tempo recebe o nome? Depende de casa, depende de ancestral, tá? E depende também muito de comportamento, tá? Que tipo de comportamento? Isso é importante, porque nós temos aqui no Brasil, nós temos uma crença aqui errada de que ogé tem que beber cachaça, ogé tem que fazer um monte de coisa, como se fosse uma terra sem lei, como se fosse bonito, que ogé, a primeira coisa que procurasse os litros de pinga para beber. E isso é extremamente negativo, e eu sei que não é assim, porque eu convivo com o senhor, conheço outros ogés, e eu sei que o requisito básico para ser do culto Egum é ter caráter, ter moral, ter conduta, e se alguém usa disso no culto Egum, está errado. Ele vai ter as consequências dele. Mas é importante o senhor falar sobre isso. Com certeza, isso aí. Beber, todo mundo bebe. Eu mesmo bebo. Eu não vou mentir. Eu bebo minha cachaça, minha cerveja na minha casa, não sou de porta de bar. Porta de bar é banco de areia, mas eu também não tenho nada contra um ogé que se senta num bar com outros ogés e toma sua cerveja, toma o seu tira-gosto. Eu acho que isso aí é normal. Isso é normal. Sim. Mas assim, muita gente pensa que ogé vive de cachaça, vive disso, daquilo. Isso é uma grande mentira, isso é uma farsa. Eu não sei se é para denigrir a imagem da gente, se é pessoas que foram até o culto Egum e quando chegou lá recebeu pelos peitos a notícia que não era do jeito que ela queria e ficou com raiva. E por causa disso saiu denegrindo a imagem de ogé. Não sei, isso aí é como você diz. Você convive comigo, você sabe quem sou eu, você sabe qual é o meu comportamento, então é isso aí, meu irmão.
Sim, aí depois receber o nome, aí já é um Ogé. Mas e depois É, de Ogé, tem o que mais? Quais são os outros cargos? não, porque assim, a casa matriz em si, a casa matriz, ela tem por obrigação de ter um sacerdote supremo. Hum, Qual é esse sacerdote supremo? É o Alapini. É o maior Alapim. posto dentro do culto a Egungun. E nós tivemos, né, o saudoso mestre Didi, que se encontra aos pés de Deus, e tivemos nosso meu tio Domingo, que é esse aqui, ó. Deixa eu achar Certo. aqui. Esse homem Mas aqui. o Alapim só tem na casa matriz. É, aqui. Esse homem aqui foi o A Alapini bênção. e Leaboulá, que hoje é um ancestral. Babalá Jaré, meu tio Domingos, pai do meu Alabá, Ari Oswaldo dos Santos, Petu, carinhosamente conhecido. Tem o Alapinim, né? Já teve 2 Alapinim, mas depois da morte desses 2, fica essa decisão a cargo de quem? A cargo da própria ancestralidade, de quando vai nomear o próximo Alapinim. Nem eu, nem você, nem Ogé nenhum decide isso. Quem decide isso é o próprio ancestral. Agora, quando e onde é que a gente não sabe, meu irmão. O que é Major Bajó? Eu já vi o senhor na live chamando uma pessoa de Major Bajó, e aí me perguntaram o que era. Eu falei, vamos perguntar para o Ogé, porque eu não posso falar bobagem aqui, eu tenho que perguntar para quem é especialista no ramo. Eu não me acho um especialista, eu só me acho que eu fiz o meu dever de casa. Tem pessoas com mais formações do que eu, né? Mas eu vou lhe dizer, o posto Major Bajó, esse posto foi de São Antônio. Antônio Daniel de Paula, que hoje é Babá Obamarum, foi um dos alabás, chefes do Ileabou lá de Dinharubu. Esse posto é um posto que é um posto da própria casa do Ileabolá. Não existe no mundo outro lugar que tenha esse posto de Major Só Bajó. lá tem Major Só Bajó. no Ileabolá. E o posto que hoje, que era de meu tio Antônio, e hoje é do meu compadre e de meu irmão, meu amigo, uma pessoa extraordinária que meu tio Rubinho, né? Que é Roberval, né? Conhecido como Rubinho. Ele é vizinho do Ilhébolá, ele mora de lado do Ilhébolá. Foi a última live que eu fiz do nosso projeto, foi com ele, que é o Major Sim. Bajó. Que ao pé da letra, quando a gente vai lá no fundo traduzir esse nome, a gente vê como se fosse um mestre de cerimônia. É o homem que reúne todo mundo. É um dos ministros da Casa Matriz, entendeu, meu irmão? Certo. E o que é Alabá? O senhor falou em Alabá, a gente quer saber o que é Alabá. Tem que espremer que só Alabá, sol. Alabá é todo aquele, Alabá é todo aquele que é chefe de uma casa de culto a Egungun. Se tem uma casa, tem que ter um Alabá. Tem que ter a Iaebé ou o Babaebé. Entendeu, meu irmão? Então, assim, O Alabá é o chefe da casa. é o chefe da casa. O Alabá do Ileaboulá, ele é Alabá igual a todos os Alabás da casa. Só que ele tem um trunfo maior, não que ele seja melhor do que ninguém, mas ele é o Alabá, ou o chefe, do terreiro, que é a matriz do culto Egungun no Brasil. Entendeu, meu irmão? Sim. O Alabá, então, corresponde como se ele fosse o pai de santo da casa. Exatamente, é o Você, chefe, né? você tem o condutor, o Alabá é o que conduz o ritual. Exatamente. Naquela casa ali, ele conduz o ritual. E o Amoixã A mãe Chá é um semi-sacerdote. entrou, é o que começa. Então vai para o Amoixã, depois vai para Ogé, ainda Ogé é sem nome, depois que tem o nome, aí depois de Ogé vira Ogé normal. Aí vai receber os postos dentro da casa, é isso? Tipo, o senhor é Ogé em D. Porque é assim, depois de um certo tempo, o cara recebe o nome dele. Com o decorrer do tempo, se ele quiser abrir um terreiro Egungun, ele tem que ter a idade correta. Se eu não me engano, no estatuto nosso, parece que são 15 anos de Ogé. Vamos falar isso mais na frente. Daqui a pouco eu vou perguntar quais são os requisitos para abrir uma casa, que a gente tem todo um cronograma aqui. Então a gente está falando de posto, beleza. E o papel da mulher? Qual é o papel da mulher no culto Egungun e a respeito dos postos de Iagã e Iaebé? Qual é a função?
disso, das mulheres nesses postos de Aebé e Agã? Pô, a Iaebé, ela é a mãe da comunidade. Iaebé, mãe de família, mãe da comunidade. Essa mulher é o posto mais alto que a mulher recebe dentro do culto, da casa de culto a Egungun. Preste atenção. Dentro da casa de culto a Egungun, o posto mais alto para as mulheres chama-se Iaebé. Tá? A Iadagã, Modé, geralmente esses postos dessas mulheres, elas têm uma função na parte Lessa Orixá, que é na hora do padê. Tá? No culto a Egungun, não existe essa parte de padê, a gente não precisa fazer isso, porque a gente já cultua a ancestralidade diretamente. Mas a função da mulher dentro do culto a Egungun é fundamental. Todas elas, desde a Iaebé, Iabacé, Iadagã, Modé, e muitos outros postos, Iaquequerê, que tem dentro da casa, e muitos outros postos. Eu digo sempre que a função de cada mulher, todas elas são iguais. Porque é assim, irmão. Eu acho que você já presenciou isso. Depois que a gente faz os orôs, que leva lá para a cozinha e entrega a elas aquele bicho, ou seja, aquele galo, que elas mergulham lá na água quente para tirar a pena e bota a bacia com 2 e 3 e ficam ali conversando e tratando o bicho. A mais nova que está aqui de lado, se ela acabar primeiro, nem a Iaebé e nem qualquer uma outra vai perguntar a ela se ela pode pegar esse outro bicho que está aqui na bacia. Ela já tem a responsabilidade e a pura consciência de ir lá pegar e continuar para ajudar. Então eu digo que todas as mulheres dentro do culto Egungun ali, elas têm as funções dela. Mas quando ela acaba a função Então, dela... a função da mulher, então, não é sacerdotal em nada. A função da mulher é lavar, passar, despenar a galinha e cantar. Não, É isso? negativo. Na Não, parte do ritual ela entra? não. Ah, Não, na parte de ritual, na parte lá de dentro, do nosso Lessem, de nossas ritualísticas, as mulheres elas não entram em nada. Mas a função dela tem a mesma importância da gente. Porque Babá ama as mulheres. Babá tem idolatria pelas mulheres. Porque elas que cozinham a comida de Babá, elas que enfeitam o barracão para Babá vir, que fazem bolo. Eu não diria que as mulheres fossem... a função da mulher só é lavar, só cantar isso. Não, isso é muito primordial para as mulheres. Isso é muito importante. Pegar uma vassoura para varrer uma casa de culto a Egungun, isso já é primordial para o Egum. É de uma importância extraordinária. Para a gente não, que é normal. Mas para um ancestral, é tudo para eles. Por isso que eles são apaixonados por elas. E elas por eles. entendi. Meu irmão, como é que o senhor vê, como é que o senhor interpreta a relação do culto Egungun brasileiro? Fala um pouco sobre as origens do culto Egungun brasileiro e a relação com o culto de Egum africano que a gente está trazendo para cá e a qual eu também me cuido bastante. Eu tenho um apreço muito grande e só que a gente precisa entender aí nesse contexto, porque é um pouco diferente, apesar da essência ser a mesma, mas o negócio muda. Então, me diga como é que o senhor vê essa relação do culto africano com o culto brasileiro. Ricardo, vê mesmo. Em 1536, para ser mais preciso, o primeiro navio negreiro aportou aqui em Recife, no Cais de Santa Rita. De 1536 a 1542, foram os primeiros navios negreiros que chegaram. Quando eles chegaram, eles não vieram só. Eles vieram por sua cultura, por sua ancestralidade. Então, assim, a gente já está aqui há bastante tempo. A gente não está aqui de agora. A gente não está chegando agora, né? Mas, assim, esse pessoal da parte de Ifá, não agravando todos, que são pessoas de pura inteligência. Eu mesmo já conversei com o Babalaô, que é amigo seu e tal. Eu me dou muito bem com alguns outros, mas tem alguns que
ultrapassam o limite do respeito, do desrespeito. Então, assim, se você chegou agora, meu irmão, e você é mais novo, me perdoe, mas você vai ter que me respeitar, porque eu estou aqui há mais tempo. Então, assim, a gente não desrespeita ninguém. O culto a Egungun está aqui, não, extraoficialmente, em 1723, se vê notícia de Babá falando na ilha de Itaparica. Então, isso aí é muito importante. A gente não pode deixar de respeitar um culto desse. Família Daniel de Paula e família Pimentel, não é isso? Família Pimentel e família Daniel de Paula e dos Santos. Só que quando a gente vai para um denominador comum, lá no final é uma família só. É uma família só. Então a gente vê aí que a gente não vê ninguém de Ifá nesse meio aí. A gente não vê ninguém desses africanos que estão chegando agora nesse meio. Eles estão chegando agora. Eu não estou agravando a todos, mas tem muitos que desrespeitam o nosso culto, que vão para a rede social para denegrir nossa imagem. Quando, na verdade, tem que nos respeitar. Vocês sabem quanto de sacrifício já foi feito para poder a gente manter essa tradição de culto a Egungun no Brasil? Porque é aquela história, meu irmão. Deixa eu resumir para a gente não ficar muito prolongado. Você está assistindo de camarote. 2 pessoas chegaram no cemitério. Uma ficou no lado direito de um túmulo e outro ficou no lado esquerdo de um túmulo. Um olhou para a cara do outro e seguiram seu ritual. Um colocou um biscoito, uma vela e um incenso. O outro colocou flor, colocou incenso e acendeu uma vela. E um olhou para o outro e disse assim, em pensamento: eu sei para que botar comida aí em cima do túmulo. Aí o outro vai e diz: eu não sei para que botar vela com flor. Quando é que eles vão se levantar aí? Quando é que esse que vai se levantar para poder pegar essa flor para cheirar e esse incenso para cheirar? E o outro em pensamento diz: o meu vai se levantar quando o seu se levantar para vir comer o biscoito que você colocou. Então, assim, é uma questão de respeito e de entendimento. Joana Elben, que é a esposa de Elbaine, que é a esposa de Mestre Didi, disse numa entrevista à Rede Globo o seguinte: nada garante nada, mas a gente tem que aprender a respeitar a maneira de viver de um povo. Oi, mano, se você não acredita no nosso culto, fique para você. Mas não denigre a imagem da gente não, porque você não tem certeza. Quem vive dentro do culto a Egungun sabe o que é aquilo ali. Sabe de quantas e quantas vidas foram salvas. Sabe de quantos e quantos problemas foram resolvidos dentro do culto a Egungun pela mão daqueles homens, daquelas mulheres e daqueles ancestrais. Por A isso que eu vou própria história de defender São o culto. Eduardo Daniel de Paula, que na sua velhice foi preso, acusado de feitiçaria, bruxaria. Exatamente. 2 idosos já beirando o centenário, ele e a esposa foram presos na ilha de Itaparica e levados para Salvador acusados de feiticismo, de bruxaria, né? Então, meu irmão, vamos para outra pergunta que tem tudo a ver com o nosso tempo. Como é que o culto é Egum? Qual é o entendimento que vocês têm espiritual, a leitura que vocês fazem a respeito deste momento do Covid-19? Com tantas mortes, com uma doença dessa devastadora, tomando conta do mundo todo, e a gente que é religioso também tem um entendimento disso. Como é que o senhor entende isso? Como é que o senhor vê esse momento? O senhor que é um sacerdote que lida diretamente com o outro lado, né? Meu irmão, deixa eu lhe dizer, é triste, eu até me solidarizo com todos os familiares que perderam seus entes queridos, né? Eu passei por essa doença agora há pouco, não foi bom, não foi mole. Eu ia morrendo junto com minha esposa aqui dentro dessa casa onde eu estou fazendo aqui essa live, a gente ficou isolado, longe de nossa filha, mas foi um momento muito ruim. Essa doença é uma doença triste. Eu sei porque eu passei por ela e eu sou prova viva. Mas, Ricardo, deixa eu lhe dizer uma coisa, a pandemia sempre existiu. E já teve pandemia pior do que essa. E espiritualmente,
E Só que espiritualmente, assim, como é que vocês interpretam isso? o que a gente interpreta é o seguinte, que é olho por olho e dente por dente. Tudo é permissão de Deus, cara. Tudo é Entendi. permissão de Deus. Existe um plano. Que plano é esse? Do Criador, de nosso Deus Todo-Poderoso. Que plano é esse? A gente não sabe dizer. Mas que tanto a parte de orixá como a parte ancestral vem trabalhando a mente dos homens para que chegue uma solução para a população, para o mundo inteiro. E chegou. A vacina está aí, meu irmão. Você já viu? Em tempo recorde. Então, só Nunca. entende que é um momento necessário para a espiritualidade, tudo isso acontecer, que tinha, Exato. é um movimento natural da espiritualidade, não é? Tinha que Que algumas acontecer, irmão. pessoas Tinha que vão. acontecer. Certo. Aproveitando esse gancho, como é que vocês interpretam a vida após a morte? Como é que o culto Egum vê a vida após a morte? Dos que são iniciados, dos que não são iniciados. Como é que se dá isso? Céu, inferno? Porque a gente está falando aqui não é só para o público do Candomblé, não. Nós estamos falando para pessoas leigas também, que querem conhecer mais um pouco. E quando a gente apresenta o senhor como sacerdote do culto Egum, vem logo um monte de dúvida na cabeça, que o senhor trabalha com a morte. Esse dia eu escutei uma pessoa do Candomblé falando que o sacerdote de Egum, ele dá comida para a morte. Eu falei, Então, é importante. Como é que existe céu, inferno? Como é que isso é dividido? Como é que vocês veem isso, essa interpretação? Fale para quem não é da religião, para Uhum. quem tem essa dúvida. Para onde a gente vai quando a gente morre, segundo a visão de vocês? Ó, o, o iniciado no mistério não morre. O iniciado no mistério não desaparece. O iniciado no mistério vai para o Itum lá, a casa do renascimento. Inferno por inferno, irmão, já é esse que a gente vive. É a minha opinião, meu ponto de vista. E negócio de céu, de paraíso, eu já estou ficando velho para definir isso a mim como um dogma, entendeu, irmão? Ninguém nunca foi lá no paraíso e voltar para cá para dizer como é. Ninguém nunca foi lá no inferno para ir lá no inferno e voltar e dizer como é. Então, assim, nós do culto Egungun, nós acreditamos no renascimento através de nossas ritualísticas e através do Itum lá, que é a casa do renascimento. O que eu posso te responder só é isso, entendeu? É isso. Meu irmão, outra dúvida que o pessoal do Candomblé tem muito e se atrapalha na explicação. Eu digo, gente, a gente tem que perguntar quem sabe. Qual a diferença de Egum para Aparacá? O que é Aparacá? As pessoas do Candomblé falam muito disso, às vezes fala que o Aparacá é um espírito de fazer feitiço. Explica aí, o que é Aparacá, meu irmão? Ó, para você ser pai de santo, ou babalorixá, para melhor dizer, porque pai de santo é Deus, né? Você primeiro foi o quê? Abiã. Iaô, não foi? Abiã, Iaô, e vai fazendo as coisas. Obrigação de 3 anos, O até chegar no... Aparacá é o início de tudo, na parte Egungun. Todo ancestral, um dia foi Aparacá. Então, é importante, gravem você que está em casa. Porque as pessoas associam o Aparacá, que o Aparacá é um espírito ruim, do mal. Não. O Aparacá é um espírito em evolução. Não é isso? Exatamente. Exatamente. Então, nunca mais cometa essa gafe de falar que o Aparacá é o espírito do mal, que está nos infernos, como eu já escutei, que vive vagando na terra, que não tem luz, que está com fome, está com sede. A gente escuta tudo isso, todos os dias. Porque assim, como eu comparei com você, né? Para você chegar a ser babalorixá, você um dia foi Iaô. Então, para o Aparacá, ele é o início de tudo, né? É como a gente se comparasse uma coisa com a outra. Só que não tem nada a ver. Só Sim. que o Aparacá, ele é o início de tudo. Todo ancestral, um dia, foi Aparacá. Como todo babalorixá, um dia foi Iaô. É o Egum que está se evoluindo, né? Exatamente. Aproveitando isso, como é que um terreiro Egum se mantém? Como é que um terreiro Egum se mantém? Ele vive de consulta, de ebó? Porque no Candomblé nós temos uma série de atividades.
É iniciação de santo, é festa de santo, é trabalho, é uma série de coisas. Essa é a mesma dinâmica do culto Egungun, porque não é todo dia que a gente vê pessoas iniciadas. Enfim, como é que se mantém um terreiro Egungun? Geralmente a dinâmica é essa, Ricardo, porque as pessoas têm a visibilidade da casa de culto Egungun só quando tem festa. Sim. Só quando tem festa. Aí o pessoal visualiza a casa de Egum. Mas fora de festa, existe ebóis, axexê, acu, ebóicu, ebóicã Exu e cã Egum, e vários outros ebó. Pessoas que vão tratar de orixá na casa de culto Egungun. Aide, como é isso, tratar de orixá na casa de culto Egungun? Existe, minha gente, as Iaebr de terreiro, existe as Iaquequerê, que essas mulheres são Ialorixás. Então, ela pode fazer alguma coisa a favor daquele cidadão ou cidadã que está lá na casa de culto Egungun. Ela só não vai fazer o santo dele lá, mas ela pode levar para o terreiro dela. Mas ela começou a tratar a parte dele lá no terreiro Egungun, com um ebó, com um ossé, com um presente para o ancestral daquela pessoa e assim sucessivamente. E é difícil, meu irmão, com essa pandemia, é difícil, com a situação financeira que a gente se encontra hoje no país, de se manter uma casa de culto Egungun. Só que existe uma frase que a gente não pode esquecer nunca. A união faz a força. Então, todos aqueles componentes que são dentro de um terreiro Egungun, todo mês, eu digo assim, que na minha casa é assim, no Ileu Monilé é assim. Todo mês a gente tem uma quantia que a gente coloca na conta de uma das ajoieiras da casa para poder pagar uma conta de energia, pagar água e fazer manutenção no terreiro, para não cair só nas costas do meu tio Petu, entendeu? Que ele é aposentado, já trabalhou muito, ao invés de ele estar curtindo a vida dele, comprando as coisas dele, para ele não estar investindo mais no terreiro do que ele já investiu. Então, todos nós nos reunimos e todo mês a gente dá uma cota. Eu acho que o terreiro de candomblé e de orixá é a mesma coisa. Deveria ser assim. Quais são os desafios, meu querido, hoje para você manter uma casa de Egungun funcionando? Você acha que hoje está mais fácil ou está mais difícil? Não entendi. O candomblé vive uma crise. Hoje, a gente do candomblé, para a gente manter uma casa de santo aberto, é uma luta de todos os dias. Então, quais são os desafios hoje do culto Egungun? Como o senhor vê os principais desafios que precisam ser superados para a melhora, para a manutenção do culto Egungun no Brasil? Na minha opinião, tá, Ricardo? Na minha Sim, é a opinião, sua opinião mesmo. na minha opinião, o culto Egungun hoje, o que ele precisa é de um sacerdote supremo, de um alapini, que não tem ainda. Não tem mais. E é preciso também, como no candomblé de orixá, eu diria, pelo que eu vejo e convivo, são essas duas coisas, na minha opinião. Um alapini, que é o sacerdote supremo, não sei quem vai ser. O que for é bem-vindo. E união, ajo. Eu seria hipócrita de dizer a você que existe união dentro do terreiro de candomblé de orixá e dentro do terreiro de candomblé de Egum. Nem dentro da casa da gente tem união. Nem na família de santo. Nem na família tem. Que dirá em religião, que alguns são parentes e outros não. Então, o que precisa, dentro do culto Egungun, hoje, na minha opinião, são essas duas coisas. União e um alapini dentro do culto. O alapini seria uma espécie de supremo sacerdote, um papa, digamos assim, que vai ordenar todas as demais casas de Egungun estão subordinadas ao que o alapini determina, não é isso? Então, vamos para a pergunta que eu ia fazer aquela hora. Quais são os caminhos, os requisitos para se abrir um terreiro Egungun? O que precisa para abrir um terreiro Egungun?
Primeiro é ser ogé. Primeiro é ser ogé, né? Para poder abrir o terreiro Egungun tem que ser ogé. Segundo, ter conhecimento. E terceiro, ter a idade adequada. Qual é a idade adequada? Se eu não me engano, no nosso estatuto que a gente tem, do Ileabulá, se eu não me engano, são 15 anos. Certo. O senhor falou de estatuto. E a pessoa recebe, como é que é? Quem para abrir a casa? É o seu sacerdote que vai lá e abre a casa? Como é que funciona essa dinâmica? Porque no Candomblé você recebe uns 7 anos, recebe um DK, compra o terreno e vai com o seu pai de santo montar os axés e seguir a casa. E essa ligação? Obviamente. Hoje eu estou no Ileu Monilê. Hoje eu sou há 2 anos eu sou do Ileu Monilê. Hoje eu estou em obra, um terreiro pequeno. Pequeno para mim, mas grandioso para meu velho. Eu estou fazendo um terreiro. Mas para eu começar essa obra, eu tive que pedir autorização ao meu alabá. É como você tivesse que pedir autorização ao seu pai de santo para fazer algo. Então ninguém pode abrir por conta própria. Não. De jeito nenhum, de forma alguma. Você vai pedir autorização. Se um ogé se desligou do terreiro, quer abrir lá por conta própria, sem família, não pode. Não, você vai pedir autorização ao seu alabá. A gente vai até lá no ancestral da casa, até o ancestral que vai ser dono daquela casa, para pedir permissão. Porque se fosse assim, era muito bom. E eu vou dizer um negócio a você. Não é fácil abrir uma casa de culto Egungun. É muita luta. Eu digo que eu estou passando por isso. Eu ia ser inaugurado esse ano a casa de meu avô. Mas com essa pandemia, com essa coisa toda, que você chegar aqui e eu não puder lhe dar um abraço, ou então ficar desconfiado por causa dessa doença, então a gente preferiu deixar para o ano que vem. Aonde vai estar todo mundo vacinado, vai estar todo mundo beleza pura, aonde vai ter melhor dinheiro para a gente investir, porque a ancestralidade não quer que a gente tire de nossa boca para dar a eles. Eu acho que entidade alguma vai querer isso. Então, esses requisitos que tem para se abrir um terreiro Egungun, fora outros e outros que, infelizmente, eu não posso falar, que é para poder fazer os procedimentos, as coisas tudo, mas e ter a honra também de você trazer o seu alabá para inaugurar a casa do ancestral que você está zelando. Certo. E para nós do Candomblé? Agora você vai falar para nós, sacerdotes, sacerdotisas, pai de santo, mãe de santo. Quando é que nós devemos procurar um ogé? E qual é o espaço que o ogé tem dentro da casa do Candomblé? Explica pra gente aqui como é que um ogé pode contribuir com nós do Candomblé. Porque a gente já viu aí que culto Egungun é uma coisa, a casa de Egungun é uma, de Orixá é outra. Isso aí é o básico que qualquer pessoa sabe. Mas em determinados momentos a gente vai chamar o ogé para poder assentar uma coisa pra gente. Quando morre alguém, a gente precisa desse suporte, desse aporte. Então, a gente precisa entender, porque a gente está vendo aí várias pessoas que assentam Egum na casa, depois a casa dá problema. Explica pra gente essa relação aí do culto Orixá com o culto Egum no espaço do Orixá. Se eu chamar o senhor, eu construí meu terreno lá na Pedra Branca, eu chamar o senhor, já eu preciso que você arruma para mim aqui, minha ancestralidade, como é que pode fazer isso? Essa parte, porque é uma dúvida que muitos sacerdotes do Candomblé têm. Eu estou falando, meu querido, do interior da Bahia, eu não estou falando de Salvador, onde todo mundo convive com a religião o tempo todo, conversa sobre isso. Aqui onde a gente mora, aqui acho que do nosso tempo, por exemplo, aqui, dos sacerdotes que morreram, só teve um até agora. Olha que eu tenho 35 anos de idade, vou fazer 15 anos de iniciado, e cresci no Candomblé e não presenciei um axexê completo. Aqui as pessoas morrem e é enterrado igual pagão. Ou chama o padre para poder enterrar a pessoa, ou pronto. E teve um rapaz que faleceu um tempo desse que fez o axexê. Ele fez o axexê dele, e aí a família deu prosseguimento, a família de santo, e cumpriu a etapa. Mas, no geral, aqui, quando morre, é enterrado igual pagão, igual católico, chama o padre, faz a missa, reza a ladainha, não faz determinados rituais. Então,
O que é que isso implica e qual é a necessidade que tem da gente ter por perto um sacerdote de Egungun? Veja bem, Ricardo, as pessoas, alguns babalorixás e alorixás, eu fico até surpreso. E eu tenho poucos anos de santo feito. Eu tenho 23 anos de Axogum. Eu não entendo muito bem da parte Lé, Orixá. Não posso dizer a você que entendo. Eu vou estar mentindo para você, irmão. E mentira não é comigo. Eu trabalho sempre com a verdade. Mas eu vou dizer um negócio a você. Eu fico admirado pelo seguinte. Uma casa de santo em si, ela tem que ter o assobá dela. Ela tem que ter um sacerdote, um ogã, preparado para esse tipo de situação. Principalmente os assobá. Que são os caras que são os caras que são preparados para tomar conta. Assobá é Ogé também? Não. Não, eu estou perguntando de Ogé. Assobá não, já... Escute, eu vou chegar lá. Sei. Eu vou chegar lá. Porque uma casa de santo em si, na verdade, não necessariamente ela precisa de um Ogé. Pronto. Entendeu, meu irmão? Aonde é que eu quero chegar? Não necessariamente. Geralmente, quando uma casa de santo não tem um sacerdote preparado que saiba fazer o axexê, lesse, orixá, que saiba encaminhar tudo direitinho, que saiba fazer a ritualística de enterro, de levar para o cemitério, as cantigas, tudo direitinho. Quando ela não tem, aí sim é necessário procurar um ogé para se fazer isso. Por quê? Porque morre o corpo, mas o espírito é vivo. E o espírito reconhece o que deixou aqui na Terra. Então é preciso sim se fazer as coisas. Mas quando uma casa de orixá bem completa, ela não necessariamente precisa de ogé. Como muitas casas de Santo Brasil afora, não precisa de ogé porque os sacerdotes... E quem vai ensinar? Porque para a gente aprender do culto Egungun tem que ir nos ogé, porque o candomblé ele tem uma... Essa parte da morte a gente precisa de uma explicação inicial. Então, em algum momento, vai precisar passar por alguém que já tem uma para não fazer bobagem. Para não ficar no Google olhando o ritual e depois trazer problema. Eu acho que a gente precisa, de algum momento, desse encontro. Exato. Assim, se você não tem ninguém preparado na sua casa que possa fazer os procedimentos, aí sim, você tem que procurar um ogé. A outra parte muito importante que você perguntou é a seguinte. Alguma coisa relacionada a assentar Egum. Assentar o Egum, como é que é isso? Assentar o Egum. A gente morre, né? E tem que assentar o Egum, toda casa de candomblé, na nossa nação, no Queto, no Efã, é obrigatório ter uma casa de Egum, para você referenciar os ancestrais. Eu não posso falar das outras nações, porque eu não sou das outras nações, mas na nossa é obrigatório ter um local de referência ali dos nossos ancestrais. É assim, ó, deixa eu te dizer. Uma casa de orixá que não cultua sua ancestralidade, ela jamais vai acreditar que Deus existe. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu vou recitar para você e para os meus irmãos e irmãs que estão aí nos assistindo, um oriqui muito importante. E a minha xexê, babaminha xexê, oloruminha xexeu, que tombou orixá iê. Traduzindo do iorubá arcaico para o nosso português. Minha mãe é minha origem. Meu pai é minha origem. Deus é minha origem. Adorarei minhas origens antes de qualquer um outro orixá. Então, o nosso maior ancestral é Deus. E uma casa que não cultua os seus ancestrais, seus antepassados, ela está sujeita a, literalmente falando, a gente acreditar que ela não tem fé nenhuma em Deus. E nem respeita quem passou por aqui antes da gente. Então, essa parte de assentar, eu quero assentar, não é assim chegar, eu quero assentar, não. A gente tem que procurar profundamente quem é seus ancestrais de santo. Quem foi? Morreu quando? Me conte um pouco da história dela. Vamos lá, vamos saber, vamos aos pés dos ancestrais mais velhos, para procurar saber. Aí, dali, a gente tira uma fagulha
e vai lá assentar o essá daquela pessoa, ou então o ancestral da família de santo daquela pessoa. Jamais, jamais, eu digo literalmente falando, eu vou pegar o ancestral de meu avô, Babai Gilaré, e vou levar para sua casa para assentar ele aí. Jamais. Não pode. Meu avô é seu. Não é porque o avô é meu, não. Porque ele é Baba Egum, ele abrange tudo. Só Ah, sim. que, para a gente tratar de Baba Egum, a gente trata no terreiro Egungun. Quer ver Egum? Quer ter Explica contato com isso Egum? pra gente, porque o que eu mais vejo aqui é terreiro dizendo que está assentando o babá de Xangô, o babá de Oxum. Ah, eu vou assentar aqui o babá de Inhaçã na minha casa, que pediu para assentar. Eu vou assentar aqui o babá de Nanã. Veja aí, me explique aí essa parte aí. É complicado explicar, porque cada Mas de qual uma com seu forma bem cada breve, dá para a gente passar, dá para a gente Não é explicar. assim, assim é para ser bem breve, cada qual com seu cada qual. Castigo de babá vem a cavalo. Tá? Quem não sabe é como quem não vê. Tá, meu irmão? A responsabilidade inteira. Você, somente você, é responsável pelos seus atos. Isso é em tudo. É em tudo. Como eu iria lhe dizendo, eu jamais vou pegar o ancestral de meu avô e levar para sua casa para ser ancestral de sua casa. Não pode, está errado. Na minha opinião e no meu aprendizado com os meus mais velhos, não pode. A casa de culto Egungun, ela é uma casa preparada para você zelar dos ancestrais lá. Você zela dos ancestrais lá. Quer ver Egum, quer ter contato com Egum, venha para uma casa de culto Egungun e seja bem-vindo, meu irmão. Você vai ser tratado bem como todo mundo. Agora, não fique nessa de, eu vou levar, vou para minha casa. Porque dá errado, dá ruim, como diz a história. Então, na casa de santo, a gente tem que cultuar os nossos ancestrais, da nossa Ancestrais de família, axé. ancestrais de axé, cara, né? Exatamente. Por isso que existe o nome. Ibó Orixá, Lé Seigum. São dois nomes, duas diferenças, duas ritualísticas, e todas elas se respeitam. Axé, ô. Meu irmão, vamos falar um pouco de um tema polêmico que a gente precisa, mas precisa discorrer, porque as pessoas querem esclarecimentos. A homossexualidade no culto Egum. Já escutei dizer que quem é homossexual não pode participar do culto de Egum, não é bem-vindo. Escutei tudo isso. Como é que vocês interpretam isso aí? Eu acho que isso aí é uma pauta preconceituosa, que não tem nada a ver com o culto a Egungun, que não tem nada a ver com o culto ao orixá. A casa de culto a Egungun, ela é uma casa aberta. Agradecemos sempre, eu particularmente, eu agradeço a Deus por ter... Isso não é puxa-saquismo, tá ligado? Tá entendendo, Ricardo? O que eu vou dizer agora. Para quem tiver assistindo ou for falar alguma coisa lá a ele, mas eu agradeço a Deus por a gente ter um cara chamado Balbino Daniel de Paula, que é o Alabá do Ileabulá. Esse cara, ele lutou muito para o nosso culto a Egungun ser um patrimônio cultural da República Federativa do Brasil. Nós somos patrimônio. O culto a Egungun é um patrimônio. E se é um patrimônio, ele é público. E se ele é público, irmão, jamais, baseado na Constituição, jamais eu vou poder negar a acolhida, ou então uma visita, ou então até mesmo participar de uma festa de um homossexual. Porque os direitos que Mas, o hétero tem, o e o homossexual também homossexual tem. pode ser OG? Não, negativo. Ah, aí que está o ponto. Não pode. Ele não tem, ele Não sofre. pode. Eu vou até entrar numa coisa um pouco Mesmo que o polêmica. homossexual não vire no santo, não dê santo, ele não recebe santo nenhum, ele não pode ser OG. Não pode. Não pode porque ele não atende os requisitos básicos para se ser OG. Só isso. Ele não E vai se suportar. o requisito básico é casar e ter filhos. Exatamente um deles, né? São vários. Sim.
São Porque, vários. inclusive, no culto Xexelabá também tem esse requisito para você pode se iniciar, mas para ser um babalaô, Tem que ter você precisa filho. ter filhos. Mas e se o Exato. homossexual tiver filho? Tiver alguma relação com mulher, tiver filho, ele foi casado com mulher, ele teve os filhos dele, e ele não pode, ele não é bem-vindo? Mas se ele não escolheu nem o que ele quer ser, como é que ele vai entrar para um culto tão distintivo assim, Mas e se ele tem a tão complicado? idoneidade? Ele tem a idoneidade, ele tem aqueles requisitos que nós falamos todos no começo. Apenas pela sua orientação sexual ele não pode ser OG? Ele não pode ser OG porque ele não vai atender os requisitos que a gente tem lá. Primeiro, ser pai de família, trabalhar, ter filho, avô de neto, e assim sucessivamente Sim, multiplicar a família dele e tal. E outra coisa também, eu vou lhe dizer uma coisa. Já sim. ficou, Ricardo, provado cientificamente. Olha, isso não é uma pauta preconceituosa, entenda. Entenda. O homossexual ele é bem-vindo ao culto a Egungun. Eu tenho vários Importante. afilhados, Eu tenho essa vários dúvida, amigos e irmãos. eu tenho essa Vem ao dúvida que as culto a pessoas Egungun. perguntaram aqui. É bem-vindo, é bem-vindo. Só que assim, para ser sacerdote de culto a Egungun, ele não vai poder, porque já ficou provado cientificamente que o homossexual ele traz de nascença órgãos e algumas células femininas. Então, meu irmão, fica difícil para um culto que só aceita homens, que a vida inteira só foi homem, não foi eu que redigi a ritualística, tá? Não foi eu. Eu aprendi, quando eu cheguei para o culto Egum, já era assim, não aceita mulher dentro para a ritualística e também homossexual não, porque não atende os requisitos básicos que um homem tem. Um homem, pai de família, pai de filho, trabalhador e tal. Entendeu, meu irmão? Mas sobre preconceito dentro do culto Egungun, nenhum, zero. Todos são bem-vindos. Não vou aprofundar nesse temática, não, senão vai vir uma discussão. Exato. Me fala um pouco sobre o seu projeto, conversa com o Rogério, que o senhor fez, está fazendo aí também, que é um bate-papo, apresentando as casas Egum ao Brasil, as pessoas que não conhecem ainda, que é um bate-papo, é toda terça, não é? Terça ou terça, né? Toda terça que chama um sacerdote de outro que a gente não conhece, é um projeto bem interessante que eu acompanho. Fala um pouco sobre esse projeto que o senhor desenvolve, meu querido. Rapaz, esse projeto Conversa de Ogé foi idealizada por mim e eu pedi orientação à ancestralidade. Porque eu estava me sentindo muito incomodado. Porque eu estava recebendo muitos links de vídeo, de rede social, aonde alguns, entre aspas, babalaô, ou até seguidores desses babalaôs, onde eles estavam denegrindo muito a imagem da gente, falando coisas sem nexo. E eu não vi ninguém tomar uma atitude, Ricardo. É como eu chegar de fora e começar a meter o pau na cidade de Vitória da Conquista e você, como conterrâneo daí, ver e não dizer nada. Então eu faço jus ao meu juramento em defender o meu culto, é um dos meus juramentos. Como você também fez o seu juramento na parte Leste Orixá. Então eu fui e comecei a pesquisar. Eu digo, eu vou mostrar a esse povo que nós temos raízes e que nós não estamos aqui de agora. Né? Eles estão chegando agora. Eles não têm um Alapinim, Mestre Didi. Eles não têm um Domingo dos Santos, um Eduardo Daniel de Paula. Eles têm? Eles têm um Vaguinho? Eles têm um Laelcio dos Santos? Eles têm um Augustinho? Eles não têm. Eles não têm um Ari Osvaldo dos Santos, meu tio Petu. Eles não têm um Balbino Daniel de Paula. Eles não têm um Miguelzinho, um César. Ele não tem um Bartolomeu, que é o meu irmão, Ogeobá Dudu, do Ileobá Lobi. Ele não tem esse tipo de gente. Ele tem um Major Bajó? Não tem. Então, o projeto de Ogé, Conversa de Ogé,
É para mostrar a esse povo que a gente está aqui há muito tempo, que nós temos raízes profundas, que nós temos famílias de culto a Egum enraizada nesse país nosso e que ninguém consegue destruir. Por quê? Resistir é a bandeira principal do preto. Eu não sou preto, não. Eu sou meio moreno, amarelado, mas eu tenho sangue de preto. Então, meu irmão, para resistir é com a gente. Achei, meu Então, irmão. eu botei esse projeto para isso. E no dia 6 agora, eu vou estar entrevistando um grande sacerdote, meu amigo, meu irmão, cara espetacular, que é o Michel Arthur, o Alabá do Ilê Babá Nilequé, no Rio de Janeiro, fundado por Ogé Salé Joca e Letuntum, Ilha de Itaparica, um cara que tem uma história bacana. E hoje, dia 6, agora terça-feira, até lhe convido, viu, meu irmão, para estar lá, viu? Vai ter essa entrevista com ele. E depois dele, no dia 22, eu estou fazendo uma live ao vivo dentro do Ilê Obalobi, para mostrar a família Obalobi. E no dia 23, que é no dia seguinte, eu vou estar lá em casa, no Ilê Omonilê, batendo um papo com meu tio Petu e encerrando esse projeto Conversa de Ogé, que virá outro projeto, mas agora com as mulheres. Mas ainda vou definir o nome. Meu irmão, tem alguma coisa que eu não perguntei para o senhor, que o senhor gostaria de falar? Porque a gente tem um monte de coisa, mas o tempo, a gente tem que administrar bem, tem que ser bem objetivo para não ficarmos cansativos. Claro. Tem alguma coisa que eu não perguntei ao senhor, mas que o senhor gostaria de falar? A hora é essa. O que você não perguntou a mim é o dia que você vem aqui. Deixa passar a pandemia e quando aí o senhor conseguir aí fazer o seu terreiro, Egungun, com certeza eu estou aí também com o senhor. O Recife me acolheu muito bem, é uma terra maravilhosa. E aí agora a gente termina sempre com os nossos agradecimentos, mas antes do agradecimento, eu digo isso todo para todo convidado meu. Quando o padre faz uma apresentação, o pastor, qualquer um, ele sempre finaliza com um cântico, uma oração, uma reza, alguma coisa. Então, na nossa religião, não pode ser diferente. Então, se o senhor gostaria de entoar uma cantiga, ou quantos o senhor quiser, para louvar os ancestrais, para conhecerem um pouco mais, porque não é a live de cantiga. Eu detesto aquelas lives que o pessoal faz com cantiga o tempo todo. A nossa live é para conhecimento, para tirar dúvida, para mostrar um caminho. Então, só gostaria de cantar para a gente alguma coisa com essa voz maravilhosa que o senhor tem, esse timbre aí, perfeito. Obrigado, meu irmão, obrigado. Eu vou cantar uma cantiga que quem conhece o culto aí, Gungun, ela traz uma mensagem, diga-se de passagem, de desejo, o nosso desejo com o ancestral, o que a gente está pedindo a ele. Aí eu vou cantar essa cantiga que é para poder a gente encerrar. E desde já agradeço a você. Mande um Daqui a abraço pouco você faz agradecimento. Depois da cantiga, você faz agradecimento. Maravilha. Cante, fique à vontade. Então vamos lá. Igogô Mario Teleu. Rei, 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 rei. Ê, Obanajô, Obanajô, Auaxiregu. Totoaê, Obanajô, 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 Auaxiregu, Totoaê, Obanajô, Auaxiregu, Totoaê, Obanajô, Igogô Mario Telemu. Achei. Agora o senhor fique à vontade pelos seus agradecimentos. Se quiser encontrar o GND, faz como. Faça seus agradecimentos aí e o final é com o senhor. Ô, meu irmão, para encontrar o GND, Instagram tá aí, pode chamar em mensagem que eu respondo. O Facebook lá tá lá também, se chamar no inbox eu respondo. E aí, daí por diante na conversa, eu passo o WhatsApp, contato e a gente conversa o que for de conversar. Queria agradecer a você pela oportunidade, perdão por alguma falha, por alguma resposta que eu não dei dentro do que você queria ouvir. Eu tenho limitações, né? Eu tenho limitações, como todo Ogé tem limitações, que a gente é uma família muito complexa.
Mande um abraço para meu irmão Dinho Vanderlei, que eu amo de coração. Você, junto com o Dinho, junto com o pai Jonathan do Castelo de Xangu, foi um dos maiores presentes que o seu orixá, Logum-Edé, você é de Logum-Edé, não é isso? Não, eu sou de Oxóssi. Logum-Edé é meu pai. Né? Logum-Edé que foi que meu pai de São João de Logum-Edé. Um dos maiores presentes que que Oxóssi me deu. E Logum também, que Logum é meu pai. Ave Maria. Pronto. Que Oxóssi onde eu vou, Logum tá atrás. Que Xangô me deu e que Oxum me deu foi a amizade de vocês três, que me receberam aí em Vitória da Conquista. Eu tenho uma saudade desse lugar. Eu amo esse lugar maravilhoso. É um lugar de axé. É um lugar que tem pessoas de competência como você, como o Dinho, como o pai Jonathan lá de Brumado. Mande um abraço para todos eles aí. E lhe digo desde já que eu vou conversar com o pai Jonathan. Na verdade, já conversei para que ele divida a tela com você. Aquele homem tem uns projetos muito bacanas e precisa ser ouvido na sua rede. E parabéns, meu irmão, por esse seu projeto, o Fone lá, a grande voz, né? O Fone lá, a grande voz, Parabéns, que Oxóssi mesmo te livre da bala, da faca, da traição, da covardia, do olho grande. Em nome de Babajó, Sanjorum, Olucotum, Bacabacá, um Bobô, Egum, Araçailé, que todo mal que venha para você vá para o fundo do mar, meu irmão. Onde não há peixe, vá para um lugar onde o galo não canta, nem há de cantar. Em nome do meu anjo Gabriel, Rafael e Miguel. Valeu? Eu agradeço imensamente o senhor, agradeço imensamente todos que nos acompanharam. Foi com muita dificuldade, mas aquilo que eu digo, o Agé não nos vence. Aqueles que pensam que por alguma porventura, Pai Ricardo de Oxóssi, Ogé Aindê e os nossos amigos e os nossos não vão conseguir nossos objetivos, estão muito enganados. O que nos protege e o que nos guia é muito maior. A nossa live saiu, nosso projeto saiu, e Deus é mais forte. Um grande abraço a todos vocês aí que nos acompanharam. Quinta-feira que vem tem mais. Surpresa. Um grande abraço, meu querido. Até breve. Valeu, meu irmão. Pra tocar no baile, senhora. Pra tocar no baile, senhora. Pra tocar no baile, senhora.